Bem-vindos a mais um vídeo de carro por assinatura e dessa vez eu vou falar com vocês sobre a Localiza Meu. Se vocês não sabem, essa é a minha Tiguan por assinatura da Localiza Meu, mas eu vim falar aqui para você tudo sobre o contrato da Localiza Meu. Não só pontos positivos, porque eu tenho um carro da Localiza Meu, mas também pontos de observação que você deve ter no contrato, caso você vá fazer um contrato de carro por assinatura com a Localiza Meu. Bruno, o que é esse negócio de carro por assinatura? Esse canal aqui é um canal exclusivo sobre carros por assinatura, no qual você vai saber tudo sobre esse mundo. A gente já tem mais de 100 vídeos e inclusive um vídeo sobre a Localiza Meu, no qual lá no início, antes de eu pegar a Tiguan, conto toda essa história lá nesse vídeo também, mas lá no início, antes de eu pegar a Tiguan, eu reclamei algumas coisas do contrato que foram modificadas, porque a Localiza me chamou lá na estrutura da sede dela, que também tem um vídeo que eu vou deixar aí no card para vocês verem o dia que eu fui lá visitar a Localiza, e eles mapearam tudo o que eu reclamei nesse vídeo e fizeram algumas melhorias no contrato, fazendo com que a Localiza hoje tenha um dos produtos mais maduros de assinatura do mercado. Cuidado, cada caso é um caso e precisa ser analisado pontualmente. E por isso eu, Bruno, como cliente da Localiza, como cliente de carro por assinatura, eu já tive um Ford Ka assinado, já tive a T-Cross assinada, que virou essa Tiguan, tem essa história aí também aí no canal. Eu já tô indo pro meu próximo carro, já contratei o carro que vai ser o substituto da Tiguan. Meu próximo carro vai ser um carro híbrido. Em breve vocês vão saber aqui no canal, ele já está encomendado, mas vai demorar um pouquinho para chegar, porque é uma encomenda especial feita para mim. Eu também vou explicar isso aqui nesse vídeo hoje, que a Localiza é uma das poucas empresas que a gente consegue fazer isso, tá bom? Então, fica comigo, entra aí no canal, se inscreve, curte para você receber outros vídeos como esse e vamos lá direto pro conteúdo. Já vou avisando, esse aqui não é um vídeo Nutella que você vai saber só pontos positivos, é um vídeo com um conteúdo denso de tudo que você deve analisar sobre uma empresa. E esse mesmo conteúdo tá na mesma playlist que esse vídeo aqui, que é o playlist comparativo das empresas de carro por assinatura, no qual tem um vídeo desse específico sobre tudo nesse mercado. E eu, como usuário de carro por assinatura, criei um sistema para ajudar você que está querendo encontrar um carro por assinatura a achar a melhor opção. Não só em relação a preço, tá, gente? Preço não é tudo nesse mercado, muito cuidado. Eu ajudo você a encontrar a melhor opção, não necessariamente vai ser a mais barata, porque muito provavelmente a solução mais barata nesse mercado vai ter pegadinhas no seguro, pegadinhas na contratação, pegadinhas na renovação. Então é isso que eu mostro aqui para vocês, um detalhamento completo do contrato, aquelas letrinhas miúdas que ninguém lê e que a gente só identifica quando a gente tem problemas. É isso que eu trago aqui nesse canal para vocês. Então, quer ter acesso a esse sistema? Eu criei esse sistema que ele unifica a cotação de todas as empresas do mercado de carro por assinatura, e eu, Bruno, pessoalmente, vou te chamar lá no WhatsApp. Aí embaixo na descrição vai ser o primeiro link para você fazer essa cotação, e eu vou te falar, esse carro não vale a pena assinar, esse carro está com tanto de economia assinado, a gente analisa o cenário para você. Então, bora lá para o vídeo analisar então a empresa Localiza Meu e o contrato, tá? Eu separo aqui em tópicos esses vídeos, são tópicos que você deve analisar de todas as empresas. Bruno, e a empresa tal? Pega o contrato dela e tenta achar esses tópicos lá, que eu tenho certeza que você vai estar resguardado aí, sabendo tudo isso aqui sobre a empresa que você quer contratar. Aqui no canal tem as principais empresas, as que eu recomendo vão estar aqui no canal. As que eu não recomendo, se estiverem aqui no canal, no vídeo eu vou falar se ela é uma empresa recomendada ou não lá no final. Então fica aí comigo se você quer saber. Primeira coisa, né? A Localiza aceita contratos tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. Você precisa ter aí pelo menos 1 ano de CNPJ. Cadastrando no meu sistema, já vai rodar uma análise automática do seu CPF ou do seu CNPJ para a gente receber uma cotação específica para a sua localidade e para a sua análise de crédito. A gente tem descontos agressivos lá dentro da Localiza para quem cadastra aqui com a gente e tem um bom crédito com a empresa. Então ela vai me mandar a proposta com um valor específico para o seu cenário, tá? Para a sua localidade. Então por isso a Localiza não tem preço público dos carros dela, porque ela faz uma análise criteriosa e ela dá descontos agressivos para quem tem um bom relacionamento com ela. Então cadastra aí que eu vou te passar a sua cotação específica para a Localiza. Lembrando, cadastrando aqui com a gente, não sai cadastrando nas empresas diretamente, porque aí o desconto que a gente tem aqui, muitas vezes a gente não consegue aplicar, a gente não consegue te acompanhar dentro das empresas, porque você cadastrou diretamente com elas, tá bom? Então Localiza aceita sim pessoa física e pessoa jurídica, tá? Tem um limite ali de faturamento de 10 milhões de reais para você ficar dentro da Localiza Meu ainda, senão você vai ter que ir para gestão de frota, e tem um limite de quantidade de carros também, você precisa de analisar cada cenário. Então aceita sim pessoa física e pessoa jurídica, tanto no boleto quanto no cartão de crédito, para os dois cenários, tanto para pessoa jurídica quanto para pessoa física, tá bom? Então é isso que é uma das vantagens de assinar PJ. Tem um vídeo aí específico no canal
diferença de PJ para pessoa física, a diferença é que pouquíssimas empresas no mercado aceitam contratos de carro por assinatura de pessoas jurídicas, tá? O preço é o mesmo, tá, gente? Não varia preço de contratação para nenhum dos dois cenários. Sobre os carros, Bruno, como é que funciona? A Localiza, ela trabalha com pedido, tá? Ou seja, você escolhe o carro, ela vai pedir um carro para você lá na fábrica. Qual a vantagem disso? Agora aí, durante esse cenário que a gente viu aí nos últimos anos, a gente não pôde escolher opcionais dos carros, porque as fábricas fecharam os pedidos de opcionais para não atrasar ainda mais a entrega dos carros. Mas lá atrás, quando eu fiz o contrato da T-Cross, que não chegou antes dessa história toda que aconteceu aí nos últimos anos no Brasil, lá atrás eu pedi a T-Cross com tetão, mas ela ficou 9 meses e sequer reentrou em produção. A Volkswagen decidiu não fabricar mais a T-Cross com teto para pessoas jurídicas, tá? Somente pedido direto para a concessionária. E aí, com isso, meu carro atrasou muito. E a Localiza tinha essa Tiguan lá, a pronta entrega, e eu optei por ela por causa do tetão. Claro que eu paguei a diferença, né? Custa mais do que o dobro do preço da T-Cross, a assinatura da Tiguan. Mas então a Localiza tem alguns poucos modelos para pronta entrega, mas ela trabalha com pedido de fábrica. A grande vantagem dos pedidos de fábrica é que você pode escolher o carro. Por exemplo, eu fiz um pedido de um carro híbrido para mim, um carro raro, com uma configuração interna e externa quase que inexistente. Numa concessionária a gente não achava essa cor e a gente teve que fazer o pedido direto na fábrica. Então o carro vai ter uma importação específica para mim, tá? Então eu fiz o pedido diretamente na fábrica, a Localiza pôs esse pedido lá dentro. Claro que tem um custo maior isso, não é um carro de volume, digamos assim, então tem um desconto menor, e isso faz com que o preço aumente, mas tem essa opção, e eu adoro, porque eu quero escolher o meu carro, o mesmo carro que eu compraria, talvez, para assinatura. Então, a Localiza não tem o carro pronto entrega, ela vai demorar um pouco mais, porque ela vai pedir na fábrica para você, mas tem uma grande vantagem. No período que você espera seu carro chegar, ou você fica com seu carro atual, caso você esteja renovando o seu contrato, como é o meu caso aqui com a Tiguan, ou você contrata, você pode escolher, né, ir lá na Localiza próximo de você e pegar um carro que a gente chama de provisório, que é um carro da frota da Localiza para você aguardar o seu veículo 0 km chegar. Você vai pagar o mesmo valor. Não, Bruno, mas eu estou pagando o mesmo valor num carro que é usado da frota da Localiza. Se você fosse lá na Localiza, por exemplo, escolher um SUV, que hoje a assinatura é uns R$3.000 mais ou menos, provavelmente você pagaria uns 4.500 diretamente na Localiza. Então você tem um desconto para pegar o carro no mesmo valor da sua assinatura, enquanto você não espera, enquanto você espera o seu carro chegar. Essa é a diferença, tá bom? Se você quiser saber se algum carro na Localiza está para pronta entrega, é só me perguntar aí também, que a gente sabe lá, alguns modelos aparecem de vez em quando em algumas localidades para pronta entrega, tá? Então, carro provisório, as empresas que têm carros para pedido, normalmente oferecem esses provisórios, tá? Porque os carros demoram mais para chegar. Como é que é a entrega? Bruno, meu carro chegou, o que eu preciso fazer? Normalmente a Localiza tem parceiros locais, no qual ela vai mandar o seu carro para um parceiro local e você vai nesse parceiro retirar o veículo. Na hora da contratação você informa onde você quer retirar o carro. Eu escolhi retirar a Tiguan lá em Belo Horizonte, tá? Apesar de eu morar aqui em Lavras, no sul de Minas, eu escolhi retirar o carro lá em Belo Horizonte, então eu fui lá buscar a Tiguan quando ela estava disponível. Vou fazer a mesma coisa na troca aqui do meu carro, vou devolver ela lá em BH e vou pegar o carro novo lá em BH. Eu gosto mais porque chega mais rápido que no interior. Área de cobertura. A Localiza atende todo o Brasil, tá? Se ela não atender a sua região específica, às vezes igual aqui, né? Quando eu contratei a T-Cross, ela ainda não atendia a minha região. Então eu tive que fazer com o endereço de Belo Horizonte, que é a capital, meu irmão mora lá, e eu retirei o carro lá. Então, mesmo que ela não atenda a sua região ainda, pode fazer o pedido com o endereço de alguém e retirar o carro nesse endereço, que a cobertura, né, você pode usar o carro da Localiza em qualquer lugar do Brasil. Carro reserva. Eu já falei isso num vídeo aí, os problemas de carro por assinatura, que esse problema acontece com o seu carro próprio também, tá? Não é específico de assinatura. Se você bate o seu carro e ele ficou lá 3 meses na oficina, você tem desconto do seguro que você já pagou? Você tem desconto do IPVA que você já pagou? Então todos os custos do seu carro continuam correndo. Então quando você assina um veículo, o que vai acontecer? Você vai continuar pagando a mensalidade caso o seu carro seja envolvido em um sinistro e fique lá 3 meses parado porque está dependendo de peça. Eu não gosto disso porque é um conflito de interesse, né? Para a empresa de locação de veículo é bom porque o carro fica parado, né? Você não vai usar o carro dela e nesse período, e com isso o carro vai ter uma desvalorização menor, porque ele vai estar com uma quilometragem menor, mas apesar de já ter batido, né? Tudo bem, mas é um pouco conflito de interesse. Para isso, eu gosto muito dessa opção, que é o carro reserva, mas ele é um opcional. O que é esse carro reserva? Na Localiza, em caso de sinistros, você bateu o carro, seu carro fica 3 meses para arrumar, em 24 horas você retira de volta aquele carro provisório que você tinha pego, que é um carro de uma categoria específica que você vai escolher no momento da contratação, quer um carro básico, quer um carro SUV, quer um carro da mesma categoria do meu, cada um tem uma faixa de preço como carro reserva, e se
você envolver em um sinistro, em 24 horas eles liberam esse carro reserva para você. Por quê? Porque você está pagando a mensalidade, seu carro está parado. Se você não tem esse carro reserva, você vai ter que contratar um carro de 3, 4 mil reais, às vezes, na Localiza, para você não ficar a pé. Então, gosto muito dessa opção do carro reserva. Ela fica, em média, R$ 75 mensais na categoria básica, tá? Então, tem que consultar o carro reserva na categoria do seu carro, a carro reserva numa categoria de SUV automático, no automático de entrada ou num básico. O carro básico está ficando na média de R$ 75. Eu recomendo contratar, porque na Localiza é uma das poucas empresas que o carro reserva funciona não só para sinistro, mas também para manutenções. Fui fazer a revisão na Tiguan, tem que trocar uma peça que é recalque, vai demorar a chegar. Carro reserva disponível em 24 horas para você. Isso que é o legal. E detalhe, ilimitado. Pode ficar lá 15 dias, 1 mês, 6 meses que o carro reserva vai estar liberado para você. Não contratem carro reserva de empresas que te liberam aí 15 dias, 30 dias, para mim não adianta de nada. Só vale a pena contratar carro reserva se for ilimitado. Então, empresas de carro por assinatura, atenção, façam produtos ilimitados. Manutenção. Bruno, como é que funciona a manutenção dos carros por assinatura e em específico da Localiza? Funciona assim. Troca de pneu. Na contratação, a Localiza vai falar assim, no caso da Tiguan, 36 meses, 2.000 km, tem lá 8 pneus, né, 8 quantidade de pneus, 8 no meu contrato. Significa que, em média, a cada 16 mil quilômetros, ela vai trocar 2 pneus do meu carro, tá? A cada 32 mil quilômetros, trocaria os 4 pneus do carro. Isso está pré-configurado, digamos assim, no contrato. Mas, especificamente na Localiza, eles falam que eles aceitam a troca do pneu quando o pneu atinge aquela marca de TWI. Alguns carros vão trocar um pouco depois dessa quantidade de 30 mil quilômetros, alguns carros um pouco antes. Exemplo, a Tiguan. Com 19 mil quilômetros acabou o pneu, os 2 dianteiros, e a Localiza trocou os 2 pneus dianteiros sem problema. Troca de pastilha e discos de freio. A Localiza também faz a troca no desgaste natural. Exemplo, Tiguan, na revisão de 20 mil quilômetros que a gente fez, teve que trocar as 4 pastilhas de freio. R$4.000, isso mesmo, em média R$1.000 cada pastilha. A Localiza está inclusa a manutenção, presta atenção em outros contratos. Na maioria dos contratos não está incluso a troca das pastilhas, tá? E dos discos de freio, na Localiza está incluso. Troca de itens de suspensão, está incluso como desgaste natural. Pouquíssimas empresas trocam itens de suspensão como desgaste natural. Troca de embreagem também está incluso. A Localiza troca a embreagem numa determinada quilometragem. Claro que se você acabar com a embreagem com 20 mil quilômetros, ela não vai trocar, mas lá 60, 80 mil quilômetros, está incluso sim, tá? Manutenções corretivas, o que seria isso? Queimou uma bobina, queimou uma bomba de combustível, queimou uma turbina de um carro como esse daqui. A Localiza é uma das pouquíssimas empresas que em contrato consta que manutenções corretivas, de coisas que estragam, não por desgaste natural, mas por tempo de uso de peça, por qualquer outro motivo, combustível ruim, ela também vai trocar, desde que não seja um problema seu, né? Um desgaste por mau uso, tá? A Localiza trocaria tudo. Condutores, Bruno, como é que funciona? A Localiza, você pode ter condutores adicionais ilimitados. Qualquer pessoa pode dirigir o seu carro, em resumo, tá? Em contrato consta que você deve identificar esses condutores, mas hoje não tem um canal oficial, um meio de comunicar esses condutores. Então, em teoria, qualquer pessoa pode dirigir sem que você comunique. Tá inseguro? Manda lá no WhatsApp, pede para abrir um protocolo falando quem são as pessoas que vai dirigir o seu carro para você não ter problema futuro. Eu recomendo fazer isso, tá bom? Idade e tempo de CNH dos condutores. Tanto o condutor principal quanto o condutor adicional, eles precisam de ter só 18 anos, é óbvio, e só ter CNH, tá? Algumas empresas pedem 21 anos, 2 anos de carteira, não é o caso da Localiza. Detalhes contratuais. Na Localiza, o contrato é reajustado anualmente pelo índice de IPCA. Mas existe uma opção, me consulte, pede assim, Bruno, eu quero o preço da Localiza no valor fixo. Existe uma opção de valor fixo nas mensalidades da Localiza. Em vez de pagar, por exemplo, 1.000, você vai pagar lá R$1.100 e o valor vai virar fixo naquele prazo. Estou dando um exemplo, me pede, é um pouquinho mais caro, muitas vezes vale a pena, tá bom? Multa de rescisão antecipada, como é que funciona? A Localiza me contratou esse carro aqui por 36 meses. Se eu for devolver esse carro antes do prazo, ela vai me cobrar uma multa de devolução antecipada desse veículo. Como que funciona essa multa? Ela vai variar entre 20% e 40%. Funciona assim, você vai pagar 40% das parcelas restantes se você tiver até o 12º mês de vigência do contrato. Se você estiver no 2º ano de vigência, entre o 13º e 24º mês de vigência do contrato, você paga 30% das parcelas restantes. E se você tiver a partir do 25º mês, você vai pagar 20% das parcelas restantes, tá bom? Outro item importante, que é bom você checar nos contratos, que é dificílimo de achar, é obrigatório pernoite em garagem dos carros por assinatura, tá? O que é pernoite em garagem?
Sua garagem não precisa ser coberta, tá? Ela precisa ser fechada, precisa ter portão que não dá acesso a qualquer pessoa ao seu veículo. Então na Localiza, sim, obrigatório garagem, pernoite em garagem no CEP de contratação do seu carro. Medição e cobrança de quilometragem. Está aqui um ponto que eu reclamei lá no primeiro contrato, que a Localiza ainda não modificou. Lá no contrato consta que a medição pode ser até mensal, com cobrança mensal. Mas a Localiza não consegue fazer essa medição e cobrança mensal, tá bom? O que é a regra que vale hoje lá na Localiza? E que eles informam e que realmente acontece. Em pontos de contato, por exemplo, eu estourei o pneu da Tiguan com 3 mil km, mediu a quilometragem. Eu fiz revisão de 10 mil km, mediu a quilometragem. Fiz um recal com 16 mil km, mediu a quilometragem. Nesse recal de 16 mil km, eu tinha estourado a quilometragem até aquela data. Eles me cobraram uma fatura de quilometragem excedente, mesmo se eu chegar ao final do contrato. Eu contratei lá 2 mil quilômetros, 36 meses, 72 mil quilômetros. Cheguei no final do contrato, eu não bati os 72 mil quilômetros, eles vão me devolver esse dinheiro que eu paguei lá atrás para eles. É assim a regra, tá? É assim que funciona. Não está explicitamente assim em contrato quando mede, mas tem lá hoje, eles adicionaram, que eles devolvem esse dinheiro ao final do contrato, caso você tenha pago intermediárias e chegou ao final dentro do limite. Então, eles arrumaram parcialmente isso daí. Pode ser que comece a medir de novo mensal a qualquer momento. Cobre no meio do caminho, mas o que vale ao final, eles te devolveriam o dinheiro, já está ótimo para mim dessa forma, tá? Acúmulo de quilometragem, ou seja, entre as medições, acumula, contratei 2 mil quilômetros, não usei 2 mil quilômetros naquele mês. Para o mês seguinte, se eu usei 1.000, eu posso usar esses 1.000 que sobrou no outro mês? Pode, tá? Isso não tem problema. Se você usar menos, você pode usar até o final do contrato essa quilometragem. Tem que ser assim em todas as empresas, aqui não é, eu já nem recomendo. Gestão de multa. As empresas normalmente cobram um valor para fazer a gestão da multa. Quanto que a Localiza cobra? R$15 por infração. É o menor valor do mercado. Toda empresa cobra um percentual sobre a multa, da Localiza é o mais justo. Se tomar uma multa de R$1.000 ou uma multa de R$100, ela vai te cobrar R$15 por multa, tá? Como é que funciona o seguro da Localiza? Seguro de roubo e PT. 5% de coparticipação, ou seja, como se fosse franquia. As empresas não têm seguro, tá, gente? É uma cobertura. Como é que funciona essa cobertura? Ela tem o seguro de roubo e PT. Num carro normal, se você tivesse um roubo ou um PT, você só tem que quitar o seguro e esse seguro está pago e ela vai te pagar o valor integral do carro. Nos carros por assinatura, todas as empresas têm também a franquia para PT e roubo. Na Localiza são 5% da FIP do carro. Exemplo, a Tiguan é 250 mil de FIP, R$12.500 de franquia de seguro. Prestem atenção nisso daí, que é um ponto alto, mas é o padrão do mercado. A Localiza está dentro do padrão do mercado. O que diferencia a Localiza? Para alguns carros, tá? Tiguan não tem, a T-Cross tem, a Tracker tem, o Renegade tem. Você vai pagar um opcional de seguro, que vai fazer com que essa franquia caia de 5% para 2,5%. Vai fazer com que ela adicione outros opcionais que eu vou falar aqui mais para frente. Seguro para sinistros, né? Como é que funciona? Mesma franquia, 5% da FIP do carro. Você, por exemplo, bateu envolvendo o meu carro e um terceiro. Eu pago 5% da FIP da Tiguan, até 5%, né? Então é 12.500, o conserto ficou lá 7.000, vou pagar só 7.000. Se ficou mais de 12.500, eu limito nesse teto e pago 12.500, vai arrumar meu carro e o do terceiro, beleza? Então tudo normal aqui na franquia de seguro de sinistros. Aquele seguro opcional também vale aqui. Cobertura de danos, qual o valor, né? Até R$300 mil para danos materiais, até R$300 mil para danos corporais e até R$20 mil para danos morais. Lembra do seguro opcional, que reduz a franquia de 5 para 2,5? Aumenta esse dano material para 500 mil, tá bom? É uma das diferenças também. Seguro de terceiro, ponto de pegadinha em vários contratos aí no mercado, os mais baratos todos têm esse ponto de pegadinha, tá? O seguro de terceiro está incluso na mesma franquia. Em algumas empresas, você paga o seguro, a franquia do seu carro 5%, mais uma franquia do terceiro. Então, cuidado com os valores baixos. Na Localiza não, é só os 5%, tá tudo incluso no contrato, tá bom? Cobertura de danos da natureza. Não tem, gente. Infelizmente, a Localiza não tem opção de ter. E não existe um seguro no mercado que cubra danos da natureza apenas do veículo. Se tiver, me chama, eu quero. Meu sonho é ter cobertura de danos da natureza desse carro. Se tiver alguma empresa aí me escutando, vamos bolar um seguro só de danos da natureza para os veículos de assinatura. Me chama aí no inbox, manda mensagem aí que eu acho você.
para a gente montar esse produto aí e ajudar quem tem carro por assinatura. A maioria das empresas, pouquíssimas empresas têm seguro de danos da natureza, tá? Então tem que ficar esperto nisso. Cobertura de para-brisa e vidros, não tem também. Mas lembra daquele seguro opcional que reduz de 5 para 2,5, aumenta de 300 para 500 mil? Vale aqui para para-brisa, vidros, faróis, lanternas e retrovisores, tá? Tem uma franquia reduzida para esses itens que eu falei. Mas não vale para todos os carros. Tiguan não tem, meu novo carro híbrido não tem, mas uma T-Cross, um Onix, um Renegade, uma Tracker, para elas tem. Então consulte aí, vale muito a pena esse opcional que adiciona essas coberturas reduzidas, né, com franquias reduzidas desses itens. A Localiza tem na frota diversos modelos híbridos e elétricos, tá? Eu sempre falo isso aqui, porque tem algumas empresas que cortaram híbridos e elétricos, ainda não tem disponível, então eu falo aqui sempre as empresas que tem. Vou entrar aqui agora nas assistências, tá? Coisas que ajudam a gente que tem um contrato de carro por assinatura. Seu carro deu pane seca ou acabou a bateria na estrada para os carros elétricos, né? A Localiza não te ajuda em nada. Você vai ter que se virar com o reboque, com achar onde tem um posto, ir lá, buscar gasolina e voltar. Se fosse o seu carro com um seguro próprio de qualquer empresa, você teria uma assistência de pane seca. Na Localiza a gente não tem, tá? Auxílio de troca de pneu. Também não tem na Localiza. Se furar o pneu do seu carro, se é um idoso, tá grávida, você que vai ter que trocar o pneu, não tem o que fazer. É o que tem pro bom almoço, é isso aí. Localiza, se puder adicionar, seria ótimo. A gente sabe a complexidade que é gerir isso em todo o Brasil. Auxílio chaveiro, que é as coisas normais que a gente tem de assistência no nosso seguro, também não tem. Auxílio estadia, tô numa estrada, meu carro estragou. A Localiza vai lá, reboca o carro e eu sei que se vira. Você vai ter que, ela vai te dar um voucher de Uber aí, mas se estiver no meio da estrada você não vai ter Uber, você não vai conseguir achar alguém para te levar para lugar nenhum. Você vai ter que se virar com você e sua família para voltar para casa. Muitos seguros têm isso incluso. Localiza, ajuda nós, né? Arruma pelo menos um carro aí no meio do caminho pra gente. Manda o carro de reboque já lá para buscar o carro seu, né? O meu carro da assinatura. Deixa lá um carro da Hack comigo, né? Da sua Rent a Car e vai embora e deixa eu seguir viagem com o seu carro. Só isso aí já seria perfeito, né? Tem uma Localiza quase que em toda esquina aí hoje em dia. Auxílio de deslocamentos passageiros, tô no meio da estrada, o carro estragou, não consegui transporte das pessoas, ela pelo menos me pagaria em um hotel para mim no dia seguinte resolver esse problema. Não está incluso também aqui na Localiza, tá? Quilometragem de reboque. A Localiza reboca o seu veículo até 200 km, mas é até uma oficina, então não se preocupe. Eu acho que a Localiza é a empresa que mais deve ter parceiros cadastrados no Brasil. Dificilmente você vai estar a mais de 200 km de uma oficina dela. Então ela vai rebocar seu carro para uma oficina e da oficina ela resolve, tá? Então é 200 km, mas não precisa de ser mais do que isso daqui. Então é isso sobre o contrato da Localiza. Vamos aqui recapitulando aqui algumas observações sobre o contrato. Então a Localiza ela é a única que realiza manutenções corretivas nos veículos, por exemplo, bomba de combustível. Ela não cobre danos da natureza, enchente, granizo, essas coisas tem que ficar esperto. Tem uma cláusula lá na quilometragem excedente que se atingir mais de 30% da quilometragem excedente, por exemplo, contratei 1.000 km por mês, estou usando mais de 1.300 km por mês na média, ela vai me reportar lá escrito em contrato que ela pode cancelar o contrato, tá? Mas ela não vai cancelar, ela só vai te obrigar a fazer uma modificação de quilometragem no seu contrato e na Localiza pode alterar a quilometragem no meio do contrato. Isso é um ponto para a Localiza, tá? A Localiza é uma das poucas empresas que o tempo de CNH não importa, né? Você pode ser só 18 anos e só ter CNH provisória que você ainda pode dirigir. Lembrar do seguro opcional, né? Recapitulando, esse seguro reduz de 5% para 2,5% a franquia, aumenta a cobertura de danos de 300 para 500 mil e adiciona as franquias reduzidas de farol, retrovisor, vidros, lanternas do veículo, tá bom? A Localiza tem uma coisa bem legal que é uma análise de crédito mais flexível. Existe um número mágico aí de 30% da renda, não pode comprometer mais de 30% da renda. Na Localiza pode sim. Então, se ela falar lá, Bruno, você pode pagar só R$1.000 na parcela, você quer um carro de R$5.000, a Localiza, outras empresas te negariam. Na Localiza não, ela vai te aprovar com uma limitação, que é uma antecipação de parcelas. Bruno, você só podia pegar 1.000, você quer um carro de 5.000, você vai ter que me pagar algumas parcelas adiantadas, então de 1 a 3 parcelas de adiantamento, as 3 últimas parcelas do contrato, para que eu te libere esse veículo. É uma garantia que você está dando para a Localiza, porque ela achou que você não teria condição de pagar uma parcela tão alta, mas você está provando para ela, dando ali uma garantia de 3 meses para ela te liberar esse veículo. Então, um ponto para a Localiza nisso aí que eu achei bem legal. Lembrar aí do opcional de preço fixo, né, que põe aí, em vez de variação por IPCA, põe para preço fixo. No cenário atual de economia brasileira, com mudança de governo, recomendo aí preço fixo para todo mundo. E a Localiza pode também alterar
a quilometragem contratada durante o contrato. Tem algumas empresas que não podem. Então, se você quer ajuda minha aí, cadastra. Vou deixar um monte de link aqui em cima, apareceu. Aqui vai aparecer agora no final do vídeo. Na descrição tem link. Cadastra. Eu vou falar com você e eu te ajudo a escolher o melhor carro por assinatura, a melhor empresa para o seu cenário. Não existe, Bruno, a Localiza é melhor. Eu tenho que analisar caso a caso. Então, cadastra aqui, ó, quadradinho para falar com o Bruno, inscreve aqui no canal para receber mais vídeos como esse. Essa playlist aqui, ó, é tudo sobre comparativo de carros por assinatura. Todas as empresas estão aqui, ó, assiste. Quer saber mais sobre carro por assinatura? Entra aqui nesse quadradinho aqui desse vídeo, nessa playlist que tem tudo sobre carro por assinatura. Eu te vejo lá no WhatsApp, até mais, pessoal.